Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio da série Conversas Honestas. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como superar o fim de um relacionamento a partir da minha experiência, do meu olhar. E vou contar pra você quais são as 5 fases do luto. Então, quando a gente termina um relacionamento, é como se parte de nós fosse embora. Como se parte de nós realmente tivesse morrido. Então, a gente tem o luto relacionado à pessoa que foi embora e também a todas as expectativas que nós criamos dentro daquele relacionamento. Eu tive um relacionamento de 10 anos, foi um relacionamento onde eu criei muita expectativa, onde eu achei que eu ia casar, que eu ia ter filhos, que eu ia formar aquela família onde, quando eu tivesse 80 anos, nós estaríamos na frente de uma área conversando e rindo com os nossos netos. Mas não foi bem assim. Aconteceu o término, ele foi um término bem doloroso e aí eu percebi que eu estava passando por algumas fases conforme foi passando o tempo. A primeira fase foi a fase da negação. Eu neguei, eu não acreditei que aquilo estava acontecendo, eu pensei, meu Deus, 10 anos que eu investi da minha vida, agora eu tenho mais de 30 anos, eu não vou achar outra pessoa, essa é a pessoa certa pra mim, não é possível que isso está acontecendo. E aí eu passei meses negando, mesmo que eu também quis terminar. Então, não foi assim, a pessoa chegou e terminou comigo, não, foi um término que ambos entenderam que era o momento de terminar. E mesmo eu também querendo terminar, eu neguei. Eu acredito que isso aconteça com todo mundo. A gente pensa assim, não é possível, eu investi tempo, eu investi dinheiro, eu investi afeto, eu criei expectativa, eu fiz sonhos, listas dos sonhos, planejamentos, e agora tudo desmoronou, tudo acabou. A segunda fase é a raiva. A gente começa a ficar com raiva da pessoa. Por que a pessoa fez isso? Por que? Aí xingue, brigue, é aquele auê. Também passei por essa fase. Primeiro eu neguei que isso não estava acontecendo. Depois eu fiquei com muita raiva daquela pessoa. Como aquela pessoa pôde fazer isso? Foram 10 anos da minha vida. Por quê? Porque a raiva assim nem tinha às vezes muito nexo. Mas eu sentia raiva, ódio, brigava, eu não podia nem ver aquela pessoa. Se a pessoa atravessasse a rua, de um lado da rua, eu atravessava do outro. Porque eu tinha muita raiva, eu fiquei com muita raiva, meu coração ele ficou muito rancoroso. A terceira fase é a barganha. A barganha é quando você começa a pensar assim, mas e se eu tivesse feito isso? Mas e se ele fizer isso? E se eu propor esse acordo? Será que não dá pra gente voltar? Será que daí não vai dar certo? Já que a gente errou, agora talvez a gente dê certo. Então eu passei por essa fase da barganha também. Eu pensava, mas e se a partir de agora for assim? Mas e se? E se? E se? Aí você fica naquele se, e se, e se. A outra fase, e assim, pra mim foi a pior fase, que é a fase da depressão. Que é quando você começa a sentir falta da pessoa, você vai nos lugares e aí tudo lembra a pessoa, os amigos que você convive também eram da pessoa, você começa a reler conversas antigas, você começa a rever fotos e aí você tem que se desfazer de algumas coisas e aí você não quer se desfazer. É uma fase assim, pra mim foi a fase que mais teve tempo, foi a fase da depressão. E como eu falei no episódio 1 da série Conversas Honestas, eu saí da polícia militar e aí pouco tempo depois eu tive esse término de relacionamento, ou seja, eu vivi 2 lutos, que foi o luto da minha identidade militar, do meu trabalho e o luto do relacionamento. Então, pra mim foi muito doloroso, eu realmente fui no fundo do poço. Como eu falei no outro vídeo, meu cabelo caiu, eu fiquei com o cabelo bem ralinho, agora que ele tá crescendo, as minhas unhas elas não cresciam. Eu fiquei muito magra porque eu não comia. E eu tive muito apoio familiar, graças a Deus eu tive apoio familiar para conseguir ter clareza. Pessoas trouxeram luz pra minha vida, pessoas foram foguetes na minha vida para chegar a esse momento de hoje e eu estar prestes a completar 35 anos, finalizando o meu doutorado que eu comecei depois que eu saí da polícia, depois que eu terminei esse relacionamento. Hoje eu estou noiva, estou muito feliz com o meu noivo, ele é uma pessoa incrível, vamos formar uma família que eu sempre quis, eu sou muito de família, eu gosto muito disso. Então, hoje eu vejo que aquele momento de depressão, ele foi necessário para o quê? Para eu me reconstruir. Então,
eu fui quebrada. Eu fui, tipo, totalmente quebrada mesmo. Não tinha um caquinho em pé, assim, não tinha um caquinho de grande, era tudo em míseros caquinhos. Foi um trabalho muito doloroso. Eu comecei a fazer terapia, tomar remédio, eu não queria sair de casa nessa fase da depressão. Eu fiquei 1 ano sem quase ver a luz do sol, eu não fazia nada. Como eu tinha saído da polícia, então eu não trabalhei. Nossa, foi assim uma fase bem ruim mesmo. Eu acredito que talvez você tenha passado por isso ou está passando, você sabe como é doloroso. Mas como eu falei, eu tive pessoas que me ajudaram. E aí eu consegui passar para a próxima fase do luto, que foi a fase da aceitação. Então, é como se tivesse realmente uma luz no fim do túnel. Você começa a aceitar. Você fala, não, aquilo foi melhor para mim. Esse término foi melhor para mim. Às vezes você tá num relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, num relacionamento com um narcisista, com um egocêntrico, e inúmeras patologias aí que existe, ou só uma pessoa que não te faz bem, vocês são incompatíveis, e aí você fica insistindo e quanto mais você insiste, mais dói pra você, mais é ruim pra você. E a fase da aceitação é uma fase boa, por quê? Porque você começa realmente a aceitar que aquilo foi bom pra você. É igual, eu tenho uma amiga assim, ela tá num relacionamento tóxico, e só que ela tá na fase ainda da negação. Ela pensa, meu Deus, não é possível que aquela pessoa era tão ruim pra mim. Ela tá negando. E eu consigo ver isso, porque eu tô de fora. Ela que tá dentro não vê, mas quem tá de fora consegue enxergar. Então, essas são as 5 fases do luto, de um fim de um relacionamento. Então nós temos, eu deixei anotadinho aqui, a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Depois, quando você entra na aceitação, é uma fase boa, porque você começa a conhecer novas pessoas, você começa a ter novas perspectivas da sua vida. Então, pense nisso. Se você está hoje lutando contra um término de namoro, no sentido assim, lutando contra, negando, talvez você esteja ainda na primeira fase, mas conforme você vai avançando as próximas fases, e não necessariamente elas são lineares, você pode sair da negação direto para a depressão e aí para aceitação, ou passar por todas igual eu passei, mas em algum momento você vai chegar na fase da aceitação. Você vai entender que existe sim luz no fim do túnel. Procure pessoas que possam te ajudar. E eu, como falei no vídeo 1, eu também posso ser essa pessoa para você. Eu vivi isso, um término de 10 anos não é fácil. Você perde totalmente o rumo da sua vida. Mas eu consegui. Hoje eu tô noiva, eu vou casar, eu vou ter minha própria família, que eu sempre sonhei. Só que quando eu tava passando por aquele luto, eu pensava assim, meu Deus, eu nunca mais vou achar ninguém. Aquela pessoa era certa, até porque ele fazia eu pensar que era isso mesmo. Então, de certa maneira, existia ali uma relação de dependência, eu boazinha, ele ali, você nunca vai achar igual eu, ninguém vai te amar do jeito que eu te amo, te aceitar do jeito que você aceita, e é mentira. Hoje o meu noivo, ele me aceita do jeito que eu sou. Muito mais do que o meu antigo relacionamento. Eu sou muito mais feliz hoje. Eu posso falar isso com consciência e com clareza. Eu me sinto muito mais aceita hoje. Com 35 anos, não é tarde. Eu pensava que era tarde com 35 anos, mas não é tarde. Então não importa a idade que você tenha, não importa a fase que você esteja passando nesse luto. Você pode contar comigo. Eu estou aqui para compartilhar as minhas experiências, o meu conhecimento e para ajudar você de alguma forma. Deixa aqui nos comentários, se você quer saber algo sobre relacionamento, transição de carreira, decisões importantes na vida. Nós 30+, não temos muito tempo para ficar tomando decisões aí sem pensar, sem analisar os prós e os contras. Nós temos que tomar decisões mais conscientes e para isso nós precisamos desenvolver a nossa maturidade emocional. E é para isso que eu criei esse canal. Um beijo, te espero no próximo vídeo e até mais.